estava orando, pedindo: Senhor, o que é que eu vou ministrar depois que nessa terminar família, né? Foi uma ministração poderosa sobre família. E eu disse, eu pedindo a Deus direção para o que traria de ensinamento para a igreja na escola de crescimento. E o Espírito me direcionou para ensinar essa matéria sobre manifestações do Espírito Santo. E eu creio, amados, que será de grande valia, de grande importância para você aprender a respeito das manifestações. E, queridos, nós precisamos, essa matéria vai ser um fundamento, vai ensinar você a cooperar com o Espírito, a corresponder com o Espírito Santo, a entender, a ouvir, você crescer em intimidade com Deus, a quebrar algumas barreiras, alguns dogmas e conceitos que são religiosos, mas o Espírito Santo ele vai trazer essas revelações para você, para o seu crescimento. Amém? Vocês estão animados para receber, amados? Glória a Deus. Aleluias. Queridos, abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12. Esse texto vai ser o texto, praticamente o texto base, o texto que vai fundamentar a matéria. Amém? E eu quero que você abra no versículo de número 1, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1. Glória a Deus. E 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém. Há uma necessidade. Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios, essa carta é dirigida a crentes, é dirigida a pessoas que nasceram de novo, e ele vem trazer uma palavra dizendo: olha, quanto aos dons do Espírito, quanto às manifestações do Espírito, eu não quero que a igreja fique na ignorância. Eu não quero que a igreja erre por não conhecer. Então havia uma preocupação do apóstolo em ensinar. E no capítulo 12, ele fala até o 14, ele vai falar, vai explicar, vai ensinar sobre manifestações de espíritos, os dons espirituais. Mas eu quero que você foque aqui uma palavra importante: não sejais ignorante. Às vezes, amados, a igreja não tem conhecimento a respeito das manifestações do Espírito de Deus. E por não conhecer o que está revelado nas Escrituras, por não conhecer a respeito do Espírito, por não ter intimidade, comunhão com o Espírito, erra, fracassa nessa área. E às vezes há muito abuso, às vezes é como se diz, muita gente fora da palavra, às vezes trazendo escândalo para a igreja, né? Porque nós não conhecemos, muitos são ignorantes a respeito dessa palavra, a respeito desse ensinamento sobre manifestações do Espírito. Mas hoje, você está hoje aqui pela manhã para receber conhecimento. Diga: eu estou aqui para receber conhecimento revelado da palavra de Deus. Então o apóstolo diz: olha, não quero que vocês sejais ignorantes a respeito dos dons do Espírito, a respeito dos dons espirituais. Eu quero que a igreja cresça em entendimento, cresça em sabedoria. Por quê, amados? Conhecendo os dons e as manifestações do Espírito, quando o Espírito se mover, quando houver o fluir do Espírito, nós vamos cooperar com Ele, nós vamos corresponder a Ele, nós vamos responder ao Espírito, vamos estar perceptível ao que o Espírito vai nos levar, onde Ele quer nos levar, para onde quer Ele nos orientar, para onde quer Ele nos levar, para que nível Ele quer nos levar. Quando você conhece,
você vai, como se diz, você vai corresponder, você vai cooperar com o Espírito de Deus nas suas manifestações. Amém, queridos? Nesse mesmo capítulo, versículo 2, assim: sabeis que outrora ereis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, amados, Paulo, no versículo 2, ele está falando: olha, vocês quando eram do mundo, você era guiado por ídolos. Muitas vezes eu vim de uma família espírita, amados. Antes de aceitar Jesus, eu vim de uma família espírita. E você sabe que nessas religiões de espiritualistas, eles têm contato com o reino espiritual também. E vindo de lá, eu vi muitas manifestações de espíritos malignos. E quando eu me converti, aceitei Jesus, há manifestações do Espírito de Deus. E nós precisamos entender essas manifestações do Espírito Santo. O fato de você ter aprendido de forma errada, de forma equivocada lá atrás, quando você era do mundo, não nega a realidade da manifestação do original. Amém? O fato de você ter uma experiência negativa com o espiritual quando você era do mundo, não vai afastar você do que é verdadeiro, não pode afastar você do que é original. Então muitas vezes as pessoas aceitam Jesus, teve esse contato com o espiritual no mundo, e quando vem para Cristo, tem medo das manifestações do Espírito, tem receios, não quer se envolver com essa manifestação por causa das experiências passadas. E no versículo 2, Paulo está dizendo: olha, antigamente vocês eram do mundo, você se via aos ídolos, você seguia as manifestações de espíritos imundos, mas agora vocês estão debaixo da autoridade de outro governo, em outro senhorio. Amém, queridos? E nesse reino, nesse novo governo, existe o Espírito, há manifestações do Espírito. E vocês precisam aprender, vocês não podem ser ignorantes quanto a essas manifestações, para que vocês cooperem com o Espírito Santo. Amém, queridos? Então Paulo está falando aqui, olha, são muitos os dons, versículo 4, mas o Espírito é o mesmo. Nós vamos estudar sobre os dons do Espírito. Versículo 4, por favor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há o mesmo Espírito. Nós vamos estudar os 9 dons do Espírito, né? 3 deles fazem alguma coisa, são os dons de poder. 3 deles falam alguma coisa, são os dons de inspiração. E 3 deles revelam alguma coisa, são os dons de revelação. Vamos estudar com mais calma durante esse tempo aqui na escola de crescimento a respeito de cada uma desses dons do Espírito, cada uma dessas manifestações, porque eu creio que vai trazer edificação para a sua vida, para a nossa vida, para você cooperar com o Espírito Santo. E no versículo 5 a Bíblia diz: olha, e também a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, há vários ministérios. Nós conhecemos os 5 dons ministeriais, os principais dons ministeriais: o apóstolo, o evangelista, o mestre, o pastor, né, o profeta. Nós conhecemos os dons ministeriais, mas o Senhor é o mesmo. E no versículo 6 fala aqui, 6, por favor. Versículo 6, por favor. Há diversidade nas realizações ou operações,
mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém? Ou seja, há várias manifestações, há várias realizações, mas é um só Deus. Então, há vários dons, mas há um só Espírito. Há vários ministérios, mas é um só Senhor. Há várias operações e realizações, mas é um só Deus. Você percebeu que a Trindade está envolvida aí? Amém? Vários dons, mas é o mesmo Espírito. Vários ministérios, dons de ministério, mas é o mesmo Senhor. Há várias realizações e operações, mas é o mesmo Deus. Mas nós vamos enfatizar, amados, neste tempo aqui de ensino sobre manifestações do Espírito, o versículo de número 4, que diz que, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Vamos nos aprofundar a respeito da diversidade dos dons, vamos entender a respeito do Espírito, vamos ver como é que ele opera, como ele age, como ele se manifesta, como nós podemos crescer em intimidade, como podemos crescer em comunhão, em intimidade com ele, no conhecimento dele. Amém? Glória a Deus. Vocês estão prontos? Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, amado. Glória a Deus. Em Mateus, capítulo 22, do 23 ao 33. Mateus 22, do 23, o versículo 23, até o versículo de número 33. Diz assim: se eu lhe trazer um contexto aqui, Jesus ele está sendo inquirido, perguntado por uma seita chamada os saduceus. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus. Os saduceus, amados, era uma seita judaica que não cria na ressurreição. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles não criam em anjos. Eles não criam nisso. Eles criam apenas o seguinte: que morreu, acabou. Então havia essa seita no judaísmo que eram os saduceus. Havia os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam nos anjos, acreditavam em vida depois da morte. Mas os saduceus não acreditavam. E acontece que se aproximou-se dele alguns saduceus que tinham essa doutrina, que tinham esse entendimento, que dizem que não haver ressurreição, e lhe perguntaram: veja, nós queremos a ressurreição dos mortos, amém, amados? Glória a Deus. Nós queremos a ressurreição e nós vamos participar da primeira ressurreição se Jesus não nos arrebatar, amém? Glória a Deus. Mas, queridos, eles não criam na ressurreição, eles não criam na vida após a morte. E eles vieram com uma pergunta capciosa. Eles vieram com uma pergunta já elaborada para Jesus, amém? E perguntaram o seguinte, versículo de número 24: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ou seja, havia na lei mosaica esse comando, essa instrução: se a pessoa morrer e não tivesse deixado filho, a viúva, o irmão do falecido, casaria com a viúva e suscitaria filho do irmão que faleceu. Havia essa orientação. E os saduceus vieram com essa pergunta. Isso aqui havia na lei mesmo. Essa orientação havia na lei. Eu quero explicar que hoje não vivemos mais debaixo da lei, amém? A lei foi revogada. Jesus cumpriu toda a lei e nós vivemos agora na nova aliança, amém, queridos? E aí eles vieram com essa pergunta de poço, né, para Jesus. Olha, morreu o irmão, alguém morreu, e não tendo os filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Versículo 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo filho ou descendência, deixou sua mulher ao seu irmão. 26. O mesmo sucedeu com o segundo.
com o terceiro até com o sétimo. Veja só que história. Nós tínhamos 7 irmãos aqui. O primeiro casou, não teve filhos. Aí o segundo casou com a mulher dele, também morreu. O segundo morreu, o terceiro morreu, o quarto e até o sétimo. E não teve filhos, não suscitou descendência para o primeiro irmão. Depois de todos eles, morreu também a mulher. E agora? E não deu filhos. Portanto, essa é a pergunta que eles queriam saber. Portanto, na ressurreição, veja que eles não acreditavam na ressurreição. Na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque ela casou 7 vezes com 7 irmãos. Ele queria saber como é que vai ser isso, Jesus, porque na lei havia essa orientação, havia essa direção. Nós tivemos 7 irmãos, todos eles morreram. A viúva casou com cada um deles. E agora? A viúva depois morreu, não gerou descendência. E no céu vai ser uma confusão. Como é que vai ser na ressurreição? Porque todos a desposaram. Qual dos 7 será ela esposa? Versículo 29. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Versículo seguinte ele diz: porque na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. 31 até o 33. E quanto à ressurreição dos mortos, que na verdade a pergunta dele era quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. 33. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Amados, mas eu quero me apegar aqui no versículo 29, quando Jesus ele vai ao centro da questão, ao centro do problema. O problema dos saduceus era o seguinte: eles erravam por não conhecer o que? As Escrituras. Você se lembra no primeiro versículo que nós lemos em 1 Coríntios 12:1, Paulo dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quereis que sejam ignorantes. E os saduceus, eles estavam errando doutrinariamente, porque não conheciam as Escrituras. Mas não somente isso, eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Diga, nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Em razão desse problema, em razão da falta de conhecimento, em razão da ignorância, eles erravam a respeito da ressurreição. E às vezes, amados, a igreja erra, a igreja é falha, porque é ignorante, não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. E a respeito do poder de Deus, amados, eu quero lhe dizer que o Espírito Santo é o poder de Deus em operação. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você não conhece nem a palavra, nem o Espírito de Deus, que é o poder de Deus em operação. Então vocês precisam conhecer as Escrituras, amém? É bom ler, é excelente conhecer o que está escrito, mas você precisa conhecer o poder, que é o Espírito que traz revelação do que foi escrito, amados. Porque, amados, muitas vezes as pessoas leem as Escrituras como se estivesse lendo um jornal, como se estivesse lendo uma revista, lê no nordestês, né? Apressadamente, desembestadamente, rapidamente, e não vê o Espírito que está atrás das letras. Sabia que existe um Espírito atrás da palavra? Porque a palavra, Jesus falou, essa palavra é Espírito
e é vida, amém? Existe um espírito atrás da palavra de Deus. Então as pessoas começam a ler, não vou ler 15 capítulos hoje, vou ler 2 livros hoje, e lê naquela rapidez, e esquece, não dá tempo para ouvir o Espírito falando a respeito de passagem. Às vezes, mas você se detém em apenas um versículo, e o Espírito lhe traz revelações profundas, amados. Amado, muitas vezes é como uma mineração. Existe uma primeira camada do solo, a superfície, não é verdade? Aí você vai descendo, você vai descendo em camadas, e o Espírito quer trazer isso, levar-nos a níveis de conhecimento e de revelação da palavra, amados, amém? Às vezes só enxergamos aquilo, mas existe um tesouro oculto, amados, amém? Não precisamos apenas só de informação. Tem pessoas que podem citar o Salmo 119. Você sabia que o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, né? Ele é o maior salmo da Bíblia, o 119. Mas às vezes a pessoa pode conhecer, decorar todos os versículos do Salmo 19. Mas nós precisamos entender e conhecer a revelação, o Espírito que está por trás, a revelação da palavra. E veja só, e os saduceus, os judeus, eles eram pessoas que tinham intimidade com as escrituras, amados. Desde criança, eles eram acostumados a decorar, a falar o Torá, que é a lei mosaica. Eles citavam Moisés. Eles eram acostumados a todo sábado ouvir o que estava escrito, a ler o que estava nos pergaminhos. Eles eram homens e mulheres que tinham o conhecimento da escritura, mas não conheciam o poder, que é a manifestação do Espírito, amado, do sobrenatural, amados, amém? E nesses dias aqui, amados, nesse tempo de escola sobre manifestação dos dons, Deus vai puxar você, tirar você do natural para o sobrenatural. Deus quer tirar você do natural, do cotidiano, dos 5 sentidos, para você mergulhar a uma dimensão que você nunca experimentou, para uma dimensão mais profunda em Deus, uma realidade no sobrenatural. E eu quero dizer, amados, que você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar receoso, você não precisa ficar preocupado, porque Deus é bom. Você já experimentou que Deus é bom? Amém? Ele tem o melhor para você, e você pode sim mergulhar nessas profundidades, amados. Às vezes a gente tem pessoas que vê um rio e só observa o rio e não entra. E Deus está te chamando para você entrar e mergulhar em águas mais profundas, em águas do Espírito, amém? Glória a Deus. Você está disposto a isso? Você está disposto ou disposta a mergulhar em águas mais profundas, a seguir o mover, a ser levado pela correnteza do Espírito de Deus, a se render, a se entregar ao Espírito? Aleluia! Ele está aqui nessa manhã, amados. A unção dele aqui, a unção para ensinar, uma unção para levar a igreja ao novo nível, ao novo degrau, ao novo nível de glória e de profundidade no Espírito. Aleluias! Aleluia! E aí, amados, você vai cooperar com Ele, aleluia, você vai corresponder a Ele, aleluia. E Jesus está falando, vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus, o Espírito Santo, é o poder de Deus em manifestação, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, amados. Glória a Deus. Amados, eu quero lhe dizer que quando Jesus, ele sempre existiu, amém? Jesus é Deus, ele não tem início nem fim de dias, ele é o verbo de Deus que se fez carne. Lá em João 1:1 diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus, ele não teve começo nem fim de dias. Mas você sabia que o corpo de Jesus um dia foi gerado no ventre de Maria?
ele não tinha corpo, ele era espírito, porque Deus é espírito. Mas um dia chega o anjo Gabriel trazendo uma palavra, e palavras são sementes, amém? Dizendo para aquelas jovens: olha, o poder de Deus vai vir sobre você e vai te cobrir com a sua sombra, pelo que o ente santo que vai nascer do seu ventre será chamado Filho de Deus. Então, Jesus, ele nasce, o corpo dele é preparado. O corpo de Jesus tem um início, amém? E amados, ele cresce, ele nasce de Maria, ele cresce, ele torna adolescente, ele cresce, e a gente vê, amados, que durante a vida dele, ele é batizado nas águas. Quando ele é batizado por João Batista nas águas, quando ele sai das águas, vem uma pomba, vem sobre ele. Você se lembra dessa passagem? E desce sobre ele, e uma voz do céu que diz assim: este é o meu filho amado, nele me comprazo. Depois que ele sai dali, amados, ele passa 40 dias no deserto para ser tentado pelo diabo, e ele resiste às tentações pela palavra. Está me acompanhando, queridos? 40 dias, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E depois, quando ele sai do deserto, ele sai debaixo do poder de Deus. Ele sai debaixo do poder de Deus. E a partir daquele momento, curas, milagres e manifestações do sobrenatural acontecem. Veja, Jesus nunca curou um cego antes de ser ungido pelo Espírito. Quando é que Jesus foi ungido pelo Espírito? No momento que ele é batizado nas águas, o Espírito vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e a voz de Deus diz: este é meu filho. Naquele momento, quando ele sai dali, ele abre as escrituras e diz assim: o Espírito está sobre mim, pelo que ele me ungiu. E nessa passagem, amado, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o quê? Com o Espírito Santo e com poder. Aleluias. Amados, veja só, Jesus, ele foi ungido por Deus. Veja só, tudo que Jesus operou, todas as manifestações que Jesus fez aqui na terra, ele fez como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Ele não fez como Deus manifesto em carne, ele o fez como homem ungido. Porque, amados, se ele o fizesse como Deus manifesto em carne, ele não precisava ser ungido. Concorda comigo, amados? Ele não já era Deus? Então, no momento que ele é ungido, na hora que o Espírito desce sobre ele de forma corpórea como pomba, ele foi ungido. Antes disso, Jesus não curou ninguém, Jesus não ressuscitou ninguém, Jesus não fez nenhum milagre antes daquele dia no Rio Jordão, quando ele foi ungido pelo Espírito de Deus. Mas quando a unção vem, a Bíblia diz que a unção do Espírito vem sobre ele, ele sai dali debaixo do poder de Deus. Aí começa a haver as manifestações dos sobrenaturais. Começam a haver manifestações do Espírito, curas são manifestas, demônios são expulsos, cego vê, paralítico anda, pessoas começam a ser tocadas pelo poder de Deus. Por quê? A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amados, olha, o fato de ser filho, Jesus era filho de Deus quando estava no ventre de Maria. Você sabia disso? Ele nasceu, abra aí em Lucas capítulo de número 1, vamos ver essa passagem, Lucas 1. Versículo 35 diz assim, 1:35. Disse o anjo Gabriel a Maria: respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Ele era filho de Deus com 5 meses, com 10 meses, com 1 ano,
com 5 anos, com 12 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 25 anos. Ele era filho de Deus. Concorda comigo, amados? Concorda ou não concorda? Mas ele não havia operado nenhum milagre. O que faltava? Diga, a unção e o poder do Espírito Santo. Muitos filhos de Deus, ele precisa ser ungido. O fato de só ser filho não é suficiente. Você precisa ser filho e ter a unção sobre você, o poder do Espírito sobre você, para fluir nas manifestações do Espírito. Ele era filho com 15, com 20, mas a partir de 30 anos, quando ele é ungido, ele começa a operar manifestações, a operar e a fluir nas manifestações do Espírito de Deus. Amém, querido? Aleluia! Então Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder. E o Espírito é o poder de Deus. O Espírito é a unção de Deus. O Espírito é que traz as manifestações de Deus. E nós precisamos entender, amados, a respeito do Espírito Santo. Precisamos conhecer quem Ele é, como Ele opera, como o que é a personalidade desse Espírito. Porque o Espírito Santo, amado, não é apenas um poder, não é apenas uma influência. Ele é uma pessoa da Trindade que manifesta o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ter comunhão com esse Espírito. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 13:13. Muitas igrejas terminam o culto declarando essa palavra aqui, mas eu quero me atentar para uma coisa que há nesse versículo. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo. Diga a graça de Jesus. Diga o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu quero me deter na comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Comunhão é intimidade, comunhão é companheirismo. Como anda seu grau de comunhão com o Espírito Santo? Ele é uma pessoa, Ele quer se relacionar com você. Amado, o Espírito Santo não está com a boca fechada, vendada, com um pano, não. Ele está aí dentro de você, Ele quer falar com você, Ele quer ajudar você, Ele quer orientar você. Amados, comunhão fala de relacionamento. Não existe relacionamento sem conversa. Não existe relacionamento sem intimidade. Não existe relacionamento sem ter comunhão, intimidade. Está falando de intimidade. A intimidade do Espírito seja com vocês. É necessário termos comunhão, intimidade com o Espírito, amados. Senão será dois estranhos numa mesma casa. Já aconteceu, você já ouviu história sobre isso? Numa mesma casa, duas pessoas estranhas, não sabe quando a pessoa chega nem sai, não sabe o que o outro está passando, não sabe o que o outro está sentindo, não sabe o dia do outro, também não quer saber, também não pergunta, não está nem aí se está vivo ou não, mora na mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas são dois estranhos, cada um com sua vida, cada um independente. Você já ouviu história sobre isso? Mas infelizmente muitos crentes são assim, na mesma casa. Qual é a casa? Nosso espírito. E aí a pessoa não tem intimidade com o Espírito Santo, não conhece seu desejo, não conhece o que ele quer, não conhece a direção. Ele quer falar com você, e você pode falar com ele agora. Aleluia. Diga: o Espírito Santo, ele habita em mim. Eu sou morada, eu sou endereço do Espírito Santo na terra. Nós vamos estudar que você é templo, você é morada, você é habitação do Espírito. Onde você vai, o Espírito vai. Onde você está, o Espírito está. Se você nasceu de novo, você tem Ele dentro de você, amados. Ele está dentro de você. Por isso que nós não oramos: Senhor, me visita. Ele não precisa mais visitar você. Ele mora, reside dentro de você.
Senhor, 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 esteja comigo, não me abandone. Ele está dentro de você, Ele habita em você. A Bíblia dele que diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está em nós, dentro de nós, mora dentro de nós. Mas eu pergunto, você tem o Espírito Santo? E eu pergunto, o Espírito Santo tem você? Temos o Espírito, e o Espírito nos tem. Possuímos o Espírito, e o Espírito nos possui. Precisamos aumentar a nossa intimidade com o Espírito de Deus. Precisamos nos envolver com o Espírito, aleluia. Precisamos estar sensível e perceptíveis às manifestações, às direções e às orientações do Espírito para as nossas vidas, amados. Às vezes o Espírito quer nos ensinar coisas, quer nos orientar, e nós não queremos ouvir. Não é porque Ele esteja calado ou não queira falar, é porque na sua cabecinha, na sua mente, você já preparou tudo, você já tem a resposta para tudo. E eu quero dizer aqui aos sabidões e sabidonas, que pare e tenha a humildade de ouvir a voz do Espírito. Às vezes nós trazemos na nossa mente já nossos conceitos, nossos preconceitos, as nossas ideias fixas, coisa de doido. Está lá. E não paramos para ouvir o que Ele tem para nos ensinar, amados. Amados, olha, o Espírito Santo, Ele é um gentleman, Ele é educado, Ele nunca vai violar a sua vontade. Se você não perguntar, se você não quiser, Ele não vai obrigar você. Mas pare e ouça, antes de decidir, antes de tomar decisões, antes de planejar coisas, antes de tomar qualquer passo na sua vida, consulte o Espírito, ouça o Espírito, pergunte ao Espírito, incline seu ouvido do seu coração ao Espírito, dê uma oportunidade para Ele, amados. Às vezes nós ouvimos tanta gente, ouvimos o marido, a esposa, ouvimos amigos, amigas, entramos na internet, lemos coisas no jornal, no Facebook, nas mídias sociais, ouvimos tantas coisas, nós somos bombardeados por vozes e informações. Sabia que uma informação é uma voz? Somos bombardeados por voz. Uma voz diz, vai para a direita, outra vai para a esquerda. Não, fique parado. Não, volta para trás. Não, é para frente. Não, é crise. Não, é melhor investir. Não faça isso. Mas existe uma voz, uma única voz que precisa ouvir. A voz do Espírito de Deus. Você precisa parar para ouvir essa voz, amados. Às vezes, amados, tem coisas que você acha, meu Deus, ninguém está tomando esse rumo. Ninguém que eu conheço fez isso. Ninguém fez aquilo. Como é que eu faço isso? Por que eu vou por aqui? Porque o Espírito Ele traz aquela direção para você, amados. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Certas coisas você não vai entender com esses seus neurônios, com a sua mente. Tem coisas que não vamos entender. Tem coisas que você for raciocinar, botar na matemática, no papel, e não fecha a conta. Isso não parece lógico. E eu não entendo isso. Eu não consigo entender por que essa direção. Mas, amados, dê uma oportunidade ao Espírito, porque Ele vê coisas que você não vê. Ele já esteve no seu futuro. Deixa eu dar novamente uma palavra debaixo da unção do Espírito. Ele já esteve no seu futuro. Ele já esteve lá no fim, já voltou, já veio, já foi. Ele já sabe o seu futuro, Ele conhece. Então descanse nele. Ele já sabe a estrada, Ele já sabe o caminho, Ele já sabe o percurso, já sabe as curvas, onde vai ter um buraco. Ele já esteve lá.
Ele pode orientar você no que você não conhece, nas suas fraquezas e limitações. Porque, amados, a nossa fraqueza é porque eu só enxergo agora. Eu só vivo hoje o presente. Eu só vejo o que está diante dos meus olhos. Eu não conheço, eu não sei prever o que vai acontecer a 10 segundos daqui à frente. Sabia? Não sei. Mas o Espírito conhece anos à sua frente. Antes de você nascer, Ele conhecia todos os seus dias. Aleluia. Eita. Nós podemos confiar no Espírito, podemos dar oportunidade para o Espírito falar conosco, amados. Comunhão do Espírito. Deus quer orientar você. O Espírito quer trazer direções para a sua vida, quer trazer estratégia para a sua vida. Coisas que você está fazendo hoje, pode ser, o Espírito pode dizer, largue isso, solte isso. Direções que você tem tomado, o Espírito pode orientar você. Olha esse lado, é esse caminho, andai por ele. Lugares que você está sendo conduzido para um abismo, para um buraco, para um beco sem saída. O Espírito quer te orientar e trazer caminhos, porque o caminho do Senhor é perfeito, amém? A vontade dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Aleluias. Vocês estão entendendo, amados? Glória a Deus. Vamos nos aprofundar, amados, nas manifestações do sobrenatural de Deus, do poder de Deus. Amados, vocês abram aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 5, versículo 33. Atos 5, 3. Nós precisamos entender que o Espírito de Deus não é somente um poder, uma influência. Ele não é apenas uma força impessoal. Ele é uma pessoa. E eu quero dizer que Ele é Deus. O Espírito é Deus, Jesus é Deus, Deus Pai é Deus, o Espírito também é Deus. E aqui nessa passagem, amados, se você ler um contexto, nós vamos ver que Ananias e Safira, eles tentaram dar um golpe, sabe, dar um ali esperto, né? Não era brasileiro, mas que quiseram dar um espertinho, sabe? Aquele tipo de pessoa que quer tirar vantagem dos outros. E aí o que acontece? Ninguém pediu para ninguém vender nada, para ofertar nada na igreja. Oferta é voluntária, amados. Amém? Você pode dar 1 centavo a 1 milhão, é voluntário. Ninguém vai obrigar você a dar nada. O dízimo, nós sabemos como é 10% que você recebe. Mas oferta é voluntária. E havia na igreja, as pessoas estavam ofertando casas, ofertando terreno. Nem os apóstolos não fez uma campanha de traga a sua casa, traga seu carro, seu terreno. As pessoas davam isso voluntariamente, porque se não for voluntário, não adianta nada. Se não for movido voluntariamente por Deus, né? Não traga por constrangimento, por obrigação. Traga com alegria, seja voluntário na hora de dar. Amém? Porque o pastor falou, porque o irmão fez, porque o irmão deu, eu preciso dar. Não, amados, não precisa dar, não. Você não precisa dar porque o irmão deu. Mas eu não trouxe nada, todo mundo está dando, eu preciso dar alguma coisa. Não precisa dar. Mas se você for movido por Deus, siga. Eu me lembro abrindo um parênteses aqui, do irmão Kenneth Copeland. Hoje ele tem aviões, é um milionário, é um servo de Deus, prega a palavra de Deus, tem vários aviões. Hoje ele dá aviões de presente, imagine, né? Dá aviões de presente. Mas antes na vida dele não era assim, não. Ele herdou do pai uma fábrica falida de botões, falida. E ele só tinha, uma vez ele foi no culto, sabe o que ele tinha? Ele só tinha o botão da camisa dele. E aí ele pegou aquele botão, ele disse: eu não tenho dinheiro, não tenho nada, eu só tenho esse botão, eu quero ofertar esse botão. Ele tirou o botão e foi lá e deu.
Por quê, amados? O coração daquele que dá é um coração voluntário. Não é o dinheiro, era tudo que ele tinha, era o botão, não era o valor, mas o coração em dar. Amém? E aí, amados, havia esse mover na igreja de Atos primitiva. As pessoas estavam dando, porque houve um mover para dar. As pessoas não foram obrigadas nem constrangidas, eles estavam dando voluntariamente. E muitos davam campos, davam terra, terrenos, casas. E aí havia um casal que disse: meu Deus, todo mundo está dando, ixi, eu preciso dar também. Você não precisa não, mas... E aí ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele campo, vamos vender aquele campo. E vendeu por 100. Mas vamos vender por 100 e vamos só dar 50 e dizer que o preço do campo foi 50. Mas na verdade o campo foi vendido por quanto? Por 100. E ele chegou aos pés dos apóstolos e disse: está aqui eu vendi esse terreno, 50 reais, tudo está aqui. Eles estavam mentindo, estavam simulando, porque na verdade eles venderam por 100. E disseram aos apóstolos que tinham vendido por quanto? Por 50. E aí eles entraram em complô, os dois, era um casal. E chegou Ananias e Pedro nessa hora disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que Satanás encheu o coração? Porque você sabia, mas que mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. Então, se tem mentira na sua vida, foge da mentira. Não minta nem por brincadeira, mas nossa natureza é a natureza da verdade, não da mentira. Porque encheu Satanás o seu coração com o quê? Com mentiras, com enganos, para que mentisse ao Espírito Santo. Você sabia que na igreja há unção de Deus aqui? Eles não estavam mentindo para os apóstolos, não estavam mentindo aos pastores, não estavam mentindo aos irmãos. Aquele complô entre os dois, eles estavam mentindo diante de Deus. Eles poderiam muito bem vender por 100, dizer: Pedro, eu só vendi por 100, mas eu quero só dar 50. Podia fazer isso, estava em pecado? Não. Eles poderiam vender e não dar nada, estava em pecado? Não. Eles podiam apenas dar 10% do que vendeu, era uma oferta, amados. Ninguém pediu, ninguém obrigou. E eles foram enganados, porque muitas vezes a pessoa quer posição, quer porque todo mundo está dando, eu preciso dar, eu preciso fazer oferta. Não, amados. Seja movido pelo Espírito Santo. Porque Satanás encheu o seu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Não era 100, porque você reteve, disse que o valor era 50, você reservou, guardou a outra 50, os outros 50. Por que você mentiu? Para que você fazer isso? Não é obrigado nem vender, nem dar 50, nem dar 100. Versículo 4: conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como pois assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas eu quero chamar a atenção, versículo 3, volta ao versículo 3, ele diz assim: porque mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Ele estava mentindo a quem? Ao Espírito Santo. Mas no versículo 4, Pedro diz o seguinte, diz assim: não mentiste aos homens, mas aqui a prova incontestável de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa da Trindade. Deus é um só, irmãos, mas ele se manifesta em 3 pessoas, ou com 3 funções distintas. É um só Deus, mas manifesta em 3 pessoas. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é Deus.
E esse Espírito, o Espírito de Deus habita em você. Amém? Deus está em você através do Espírito. Amém? Jesus está em você através do Espírito. Aleluias. Então, tudo que Deus é, tudo que Deus pode, tudo que Deus tem, Ele o é, e Ele o pode, e Ele tem em você. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Então, amados, o Espírito Santo habita em nós, Ele reside em nosso espírito, Ele é Deus, amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender, amados, que uma pessoa da divindade, Deus habita em nosso espírito, amém? O Espírito de Deus é Deus, amém? Glória a Deus, e Ele habita em nós. João 3. Essa passagem também é conhecida, mas eu quero dar um enfoque diferente nessa manhã. Havia entre os fariseus, nós estudamos sobre os saduceus, né? A religião dos judaicos tinha duas seitas: os fariseus que criam na ressurreição dos anjos e os saduceus que não criam na ressurreição e nos anjos. Mas aqui havia os fariseus, que era a seita mais numerosa entre os judeus naquela época. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A Bíblia deles diz que ele era um homem principal, ele era um homem importante entre a seita dos fariseus. Era uma pessoa importante na religião judaica. No versículo 2: e este de noite foi ter com Jesus. Alguns dizem que ele foi de noite para não ser visto, para não ser notado, para não chamar atenção. E diz que ele foi de noite conversar com Jesus. Foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Olha, eu sei que você é mestre. Eu sei que você é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, um homem religioso, um fariseu, ele foi atraído a Jesus pelas manifestações do Espírito na vida dele. Ele disse: olha, eu sei que tu és de Deus. Por quê? Tu és de Deus? Porque ninguém pode fazer esses sinais, esses milagres, essas curas, essas manifestações sobrenaturais. Um cego de nascença vê, um paralítico que nunca andou a andar, mortos sendo ressuscitados. Ninguém pode fazer isso se não vier da parte de Deus. E ele foi atraído pelas manifestações na vida de Jesus. E ele foi à noite para saber: olha, o que é isso? Eu quero saber o que é isso que você, como é que você tem esse poder? Como é que você opera dessa forma? Na verdade, amado, Nicodemos queria aquilo que Jesus tinha. Amém? E não era errado não, amados, porque o sobrenatural de Deus atrai as pessoas. Amém? Você não quer o poder de Deus, a manifestação de Deus sobrenatural? Ele foi atraído por isso. Ele disse: Jesus, eu quero saber como é isso. Eu quero ter o que você tem. Versículo seguinte, o 3. A isso respondeu Jesus, porque Jesus, amado, ele sabia exatamente o que Nicodemos queria. Ele sabia exatamente o que é que havia no coração de Nicodemos. Jesus entendeu quando, pela pergunta, pela afirmação, quando disse: tu és de Deus, tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz as coisas, os milagres, os sinais como tu fazes, se Deus não é com você. Eu quero saber como é que tem esse poder, como é que você opera dessa forma, como é que eu posso afluir assim. E Jesus sabia o centro da questão, sabia por que ele estava ali, por que ele foi atraído, por que ele foi de noite. Aquele homem importante, aquele homem que era uma autoridade naquele país, na questão religiosa, um dos principais dos judeus, dos fariseus. E Jesus vai direto ao ponto. Eu gosto de Jesus porque ele não fica enrolando. Você já viu pessoas, amados, que para falar uma coisa ele enrola? Meu filho,
me diga uma coisa, você vai comigo? Bem, vai ser, depende, não sei o que lá. Vai ou não vai? Sabe, tem pessoas que não sabem dar uma resposta direta, sim ou não. O que Jesus falou? A palavra do crente tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Tem pessoa que tem uma dificuldade para dizer um sim ou dizer um não. Não são objetivos, amados. Eles não vão direto, eles dão aquele arrodeio, faz aquela coisa, mas Jesus vai direto ao problema. Me diga uma coisa, quando a pessoa vai ao médico, a pessoa tem um câncer. Olha, vamos começar com pomada. Cura câncer com pomada? Não. Para depois a gente aumentar a dose, aí depois você toma um xarope, e depois você vai para uma quimioterapia. É assim. Ou ele já vai direto no ponto? Vai direto, amado, não fica rodeando não. Jesus era o médico dos médicos, ele ia direto ao ponto, porque era necessário curar algo, resolver algo. Para vocês aqui, seja objetivo, viu? Não fiquem pensando, mas se não, é o que? Você viu a situação, você viu o problema, você viu a dificuldade, vá direto e resolva. Tem pessoas que não querem ver, querem botar a cabeça, como avestruz, né? Que ele enterra a cabeça no chão e pensa que o mundo desapareceu, mas não, o mundo continua lá rodando. Continua agindo, continua as coisas acontecendo. Não o fato de você não ver, não nega o problema, mas seja objetivo para resolver situações. Amado, muitas vezes minha esposa está aqui, não vai me negar, não vai impedir, vai confirmar. Eu era uma pessoa extremamente que gostava de ignorar as coisas. Pessoas que gostam de espiritualizar as coisas, amados. Se a comida está sem sal, não diga que foi o anjo que tirou. Oxe. Não diga que foi o diabo, você, que não, sua mão que foi ruim. Já viu? Tem pessoas que acham que tudo é espiritual, que tudo é uma coisa sobrenatural. Está sem sal, foi o diabo. Foi mesmo, foi. Queimou a comida. Satanás. Amados, vamos ser objetivos nas coisas, amados. Isso é prejudicial, amados. Nós precisamos ser equilibrados nas coisas de Deus. Amém. Tem coisas que é coisa natural mesmo. Amém. Dormiu demais. O diabo pegou uma peça em mim, dormi e perdi o trabalho. Foi mesmo. Você foi diligente, dormiu cedo. Seja objetivo, precisamos ser equilibrados nas coisas de Deus. Ser direto ao ponto. E Jesus era um homem direto, amados. Ele só tinha 3 anos de ministério ainda para cumprir. Ele não podia ficar discutindo o sexo dos anjos, não. Ele tinha que atingir direto a situação, o problema. Tem coisa, amados, que vai surgir na sua vida uma vez só. E você tem que ser direto para resolver, porque aquela oportunidade passa, já era. Às vezes, eu digo que às vezes eu ainda costumo empurrar com a barriga as coisas. Não, depois eu vou ver. Não, veja agora. Resolva agora. É urgente agora. Atinja o ponto agora. E ele vai dizer isso e respondeu Jesus direto. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele estava dizendo o seguinte: olha, você foi atraído pelo sobrenatural na minha vida, pelas manifestações dos sinais do Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa: eu sei porque você veio. Você veio por causa do que há diferente em mim, que aponta para Deus. E você tem desejo de ter isso também, porque há um desejo no homem pelo sobrenatural e pela manifestação do Espírito. Diga: eu sou espiritual. Diga: eu sou um espírito, eu tenho a alma e habito no corpo. Por que o homem deseja o espiritual? Porque somos espírito, somos da mesma categoria de Deus, e o sobrenatural nos atrai. Porque nosso Deus, nosso Pai é espírito, e eu sou espírito como Ele.
O sobrenatural me atrai. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, Nicodemos, para você ver, diga ver, o sobrenatural. Como é que eu vejo o reino? Você já se perguntou que ele fala em ver? Ele não fala em sentir, ele fala em ver. Como é que você vê o reino em manifestação? Como é que você vê o reino em manifestação? Através de curas, milagres, sinais, maravilha. Isto é a salvação. Esse é o reino em manifestação, amado. Para que você veja o reino, para que você flua no sobrenatural, nas manifestações de Deus, veja essas manifestações, você precisa o quê? Nascer de novo. Nascer de novo. Quem é nascido de novo aqui? Quem é uma nova criatura? Você é uma nova criatura. Se você nasceu de novo, você está mais do que qualificado para andar nas manifestações. Diga, eu vou ver o reino, ver com os olhos do Espírito e ver também naturalmente, amados. Você vai ver as manifestações, mas primeiro você tem que nascer de novo. Então, todo aquele que nasceu de novo está qualificado para ver o reino, para ver as manifestações de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Seu problema é Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova criatura para entrar, ser qualificado para ver o reino. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da materna e nascer segunda vez? Mas Nicodemos, como um homem natural, ele estava pensando de forma natural: que história é nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe já sendo velho? Que é isso? Cabelo branco? Que não estou entendendo é nada. Mas Jesus estava falando de uma realidade no Espírito. Nascer no Espírito. Nós nascemos uma vez pela nossa mãe, nós fomos gerados, mas quando nós nascemos de novo, nosso espírito novamente é recriado, amém? Aleluia. E ele estava pensando de forma natural: como é isso? Voltar ao ventre materno e nascer segunda vez. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito. As pessoas pensam o seguinte: água e Espírito são duas coisas diferentes. Mas a água representa, amados, a palavra de Deus, amém? E o Espírito, quem nascer da palavra do Espírito. Como é que a gente nasceu de novo? A gente ouviu o Evangelho, não foi? Nós cremos e o Espírito gerou dentro de nós que uma nova vida, amém? Então você nasce da água, que é a palavra, você ouve a palavra, e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Você tem que nascer da palavra do Espírito para entrar no reino do céu, no reino de Deus. Essa água não é o batismo nas águas não, amados. É a água da palavra de Deus. Porque a palavra também representa, a água representa também a palavra de Deus. E do Espírito, versículo 6, a Bíblia diz, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Existe o nascimento no Espírito. Quando você nasceu de novo, você nasceu no Espírito. Eu sempre digo aqui que quando nós nascemos de novo, nós não fomos reformados nem melhorados. Você foi recriado. Diga, eu sou uma nova criatura. E meu espírito foi recriado em Deus pelo Espírito Santo. Aleluia. O 7. Não te admires, eu te disser, importa-vos nascer de novo. O 8. E eu quero me deter nesse 8. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Amados, vento, no original grego, a palavra vento é pneuma, vem de pneu. Quando a pessoa fala de pneu, o pneu do carro, mas na verdade, quando a gente fala de pneu, fala da borracha, né? Mas o pneu, a borracha, não é o pneu. Aquela borracha do pneu, né? É apenas aquilo que contém o verdadeiro pneuma, que é o ar, o vento. Não é verdade? O pneu tem uma câmara de ar, a maioria, né? Agora está sem câmara de ar, mas antigamente botava ar no pneu,
enchia a câmara, não é verdade? E o ar ficava lá. Aquela parte de borracha era só a parte do invólucro, só era a parte externa para proteger o pneu, o vento, o ar que estava ali. Não é verdade? Tem câmara de ar, o pessoal fazia câmara de ar, ia para a praia com aquelas câmaras de ar, né? Hoje não existe mais isso, né? Você já fez isso, né? Eu vi nos filmes, pessoal usando os fios antigos, era assim, né? Câmara de ar com pneu, né? Essas câmaras de ar de como se de pneu de trator, aí ia para a praia, né? Então assim, o pneu, quando fala o vento, fala de espírito. O vento, a palavra pneuma vem de vento. A palavra espírito no original é pneuma, que significa vento. E ele está falando que o vento ou o espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Amados, você, quando nasceu de novo, o seu espírito, ele foi recriado. Ele é um vento, é como o vento. Jesus não está falando aqui que são coisas naturais, físicas, um arrepio. Não, você vai identificar as coisas do Espírito através do seu Espírito que está dentro de você. Você vai identificar as coisas do Espírito de Deus através do Espírito que habita em você. A Bíblia diz assim, que o vento, o seu Espírito, ele é como o vento que sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito, seu Espírito, está falando do Espírito humano, está falando do seu Espírito recriado. Assim também, amados, nós vamos entender os moveres do Espírito Santo através do nosso Espírito. Nós precisamos ter a sensibilidade e a percepção para que eu possa entender o mover de Deus através do meu espírito. Sabia que Deus traz direções para a sua vida, inclinações para a sua vida? De onde veio isso? Eu não pensava nisso. Amados, nessa maratona aqui ontem das 9 da manhã até 9 da noite, nós tivemos a maratona de oração. E eu fui o segundo a orar. E quem estava aqui de manhã viu. Estava orando, e isso não me veio à mente. Eu não estava pensando sobre isso. Eu não saí de casa pensando sobre isso. Eu não estudei sobre isso. Mas durante a oração o Espírito falou: ore pelas pessoas que estão estudando o ensino médio, fundamental ou universitário. Quem estava aqui? Você ouviu isso? E eu chamei as pessoas aqui para que viessem aqui à frente e recebessem oração nessa área. E aí, essa direção, amado, eu não sei de onde veio. Eu não estudei. Eu vou estudar isso para na hora da oração chamar as pessoas. Eu não fiz uma encenação, amados. Eu não trouxe. Assim também são direções do Espírito. Você não sabe de onde vem, de onde vai. Não veio da minha mente, veio do seu Espírito a direção. O Espírito falou: olha, faça isso, chame aquelas pessoas. À noite eu chamei umas pessoas aqui que estavam com uma família dividida. Eu disse, os irmãos estavam aqui no final da noite. Eu disse: olha, tem pessoas aqui que sua casa é como uma família dividida. Há um muro de proteção, um muro levantado na sua casa. E muitas pessoas vieram. Depois Deus me falou sobre pessoas aqui que ficavam tristes, uma tristeza, uma angústia, de repente, do nada. E pessoas vieram. E eu não vim com nenhuma dessas instruções antes. Eu não estudei. O Espírito que traz direções. Nós precisamos estar sensíveis às direções. Vento sopra onde quer. Você ouve o quê? A sua voz. Você não vê o vento, você já deu um nó em vento, né? Diz que uma presidente disse que queria dar um nó em um vento, mas eu não sei se consegue. Você não consegue pegar o vento, você não segura o vento, você não prende o vento, né?
ele está solto. Então assim, ele se move, você não segura ele, de onde você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Nós precisamos ter a percepção no nosso espírito para onde o vento está soprando, amados, para onde o Espírito está nos guiando, para onde Ele está nos levando, o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você haja. Às vezes ignoramos as ondas e as manifestações do Espírito. Amém? Glória a Deus. Às vezes o surfista, mas no mar, ele fica parado um tempo, aguardando a formação da onda para poder surfar nela. Às vezes, muitas vezes nós precisamos ficar parados, observando, com o coração atento, para receber direções, para as ondas e os ventos que estão soprando no Espírito, na igreja, no seu ministério, na sua casa, na sua família, em todas as áreas, amados. Você sabia que você tem mais de um filho? Você sabia que cada filho tem um chamado, tem um destino, tem um propósito? E são os pais que precisam estar sensíveis à direção. Sabia? Eu digo assim, eu preciso saber qual é o chamado da minha filha. O chamado dela é profético, é ministerial, é serviço, é socorro. Onde é? Nós como os pais precisamos entender isso. Para o quê? Ajudar na formação. E isso é o Espírito que vai falar, mas vai direcionar sobre o ministério, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O Espírito quer falar para você, revelar para você. Ouve-se a sua voz. Muitas vezes não sabemos de onde veio, nem para onde vai. Muitas vezes nós ouvimos a direção, e para onde ele vai me levar? E eu não entendo o que é que vai ser. Se eu tomar essa atitude, para onde ele vai me levar? Às vezes nossa mente não consegue entender e captar para onde a onda, o vento está nos levando. Mas tenha certeza que Ele cuida de você. Aleluia. Ele está levando para o centro da vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, amado. Aleluia. Ele quer que você entre direto nessa vontade, amados. Oh, aleluia. Precisamos estar perceptível à direção, às direções de Deus. Versículo seguinte. Então ele perguntou, Nicodemos: como pode ser isso? Acudiu Jesus. Versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade, vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não acreditais em nosso testemunho. Não aceitais o nosso testemunho. Então, queridos, nós precisamos entender, tem muita gente que, mesmo sendo nascido de novo, não consegue fluir, não consegue entender, não consegue as direções, não consegue entender as manifestações de Deus. É como, você já viu aqui, você tem um aparelho, vamos supor um celular, o celular é novinho em folha, tem um pouco de carga nele, mas ele nunca foi usado. Celular novo, imagina um celular novo em folha, tem carga, está desligado, mas nunca foi usado. Ele foi carregado, mas nunca foi usado. Está lá na loja. Muitos crentes são assim, eles são novos, tem o Espírito Santo dentro dele, está com a carga, digamos assim, mas parece que nunca foi ligado, nunca foi ativado nas manifestações de Deus. Não sabe fluir. E nesse tempo, amados, nessas escolas dominicais, eu quero que você entenda, que você esteja ativado nas manifestações do Espírito. E aí quando você liga o celular, ele começa a funcionar. Amém, aleluia. Ele é ativado. E depois que ele é ativado, tem vários app lá, vários programas que você precisa acessar para usar essas ferramentas, amados. Então, amados, nós precisamos estar sensíveis, precisamos estar ativados às manifestações de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. E o Espírito, amado, quer falar com você. O Espírito quer trazer instrução para você, para a sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.